Tem uma coisa que eu sempre quis conversar com alguém aqui, e eu acho que você é a pessoa legal para conversar sobre isso. Diga. Que é uma discussão sobre meritocracia. Uhum. Né, que muita gente defende, que até para explicar para quem não sabe o que é meritocracia, muita gente defende que tudo que acontece com você é resultado das suas ações. Então, se você é pobre é porque você não sabe economizar, ou porque você não gosta de trabalhar. Se você não conseguir estudar é porque você é burro. Enfim, eu sou absolutamente contra esse tipo de pensamento. Sim. Poxa, a gente tem uma sociedade organizada de um jeito que prejudica demais. As pessoas não têm oportunidade para conseguir fazer uma série de coisas, né? Imagina pessoa que... eu, por exemplo, não tive que ajudar em casa quando eu era jovem, né? Não tinha que botar dinheiro em casa. Então, por causa disso, tinha uma série de oportunidades que eu tive que colegas meus da escola não tiveram. Uhum. Né? Eu pude estudar mais do que eles por causa disso. Mas, ao mesmo tempo... a gente também não pode... Se você pensar, poxa, tudo que acontece, eu sou vítima, né? Eu sou vítima de um sistema injusto e tal, você vai se paralisar e não vai fazer nada. Sim. Né? Então, como é que a gente faz, né? Pensando que a gente tem poucas oportunidades, que as oportunidades são poucas e que a gente tem... É difícil, no Brasil é um país difícil de você conseguir ascender, né? Para que as pessoas mais jovens se sintam estimuladas a estudar, a se esforçar, a querer virar o jogo, né? Exato. É difícil alinhar esse discurso. Se você não acredita que a gente está num sistema meritocrático, como que a gente estimula as pessoas a conseguirem fazer as suas coisas, sabe? Senão as pessoas se paralisam. Boa pergunta, porque a meritocracia, ela própria diz, no significado dela, que você não precisou de ninguém para você conseguir estar onde você está hoje. Você fez tudo por mérito seu, sozinho. Você construiu algo sozinho. Que não é verdade logo de cara, porque depende muito da família de onde você veio, né? Exato, porque depende da família de onde você veio, da localidade. Então, não é verdade, porque todo mundo aqui precisou de alguém para fazer alguma coisa. Ou seu pai, sua mãe, sua avó, até mesmo para você se sustentar, inclusive, você teve alguém ali que te ajudou a você conseguir estar ali no momento onde você tá, mesmo que seja difícil. Então, eu não acredito na meritocracia porque ela simplesmente culpabiliza o indivíduo por tudo. Então, se o indivíduo nasceu na periferia de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, em Vila de Cava, em Corumbá, lá no interior de Nova Iguaçu, e aí você vai dizer que ele não se esforçou o suficiente para um cara que mora na Barra, mora em Botafogo, mora no Leme, que consegue ir andando para a escola, enquanto o outro tem que pegar 3, 4 conduções para conseguir chegar na escola. Ele vai chegar cansado e vai dormir. E aí é culpa dele porque ele dormiu. Então é essa culpabilização que acaba acontecendo na sociedade. E como a gente pode buscar a questão do equilíbrio? Porque ao mesmo tempo esse cara lá de Nova Iguaçu, ele tem que ter energia, né? A gente tem que ajudar ele a ter energia para conseguir vencer essa situação. Exatamente, né? Mas cabe uma questão de política pública para essa pessoa, de acesso. Sim. Que por isso o papel do Estado é importante para ajudar essa pessoa a ela conseguir ter um ônibus escolar, para ela conseguir ir do que pegar 3, gastar 4 conduções para não conseguir chegar ali num espaço. Ter um uniforme, uma escola pública de qualidade para ajudar ela a conseguir no mesmo nível do que aquela pessoa que mora, enfim, na Zona Sul ou, enfim, uma pessoa rica que tem acesso a tudo. O ponto principal aqui que a gente precisa entender na questão financeira, inclusive, é que eu, Natália, principalmente quando eu comecei a crescer e estudar, enfim, na educação financeira, eu entrei na faculdade, inclusive, a gente já consegue ter um baque, questão de classe. Simplesmente teve amigos meus que desistiram da faculdade porque estavam numa faculdade particular. E na faculdade particular significa ali, principalmente a faculdade particular, que não é aquela PUC, a FGV, não é aquela faculdade onde 100% das pessoas têm dinheiro. São pessoas que simplesmente são bolsistas, trabalhadores que fizeram ProUni ou FIES para conseguir sair do ponto de partida que estão. Porque se ela conseguir ali ter só no ensino médio, simplesmente ela não vai conseguir ter outros tipos de emprego, porque já tá difícil pra gente da faculdade. Imagina para quem tá só no ensino... não fez nada depois do ensino médio. Exatamente. Então, teve pessoas na faculdade lá que tinham a mesma rotina do que eu, que não conseguiram fazer a faculdade, porque desistiram e trancaram a universidade, porque simplesmente não dava, tava exausta, chegava já cansada e dormia e na aula e não conseguia acompanhar aquela aula.
E é justo. Essa pessoa, ela se esforçou. Então, ela não se esforçou o suficiente. É difícil para algumas pessoas. São realidades completamente diferentes. Mas o ponto principal que eu vejo, que é o equilíbrio que a gente precisa lutar, é, primeiro, para um sistema, cara, que é desigual e a gente tem que tornar ele igualitário. As mulheres ganham 40% a menos do que um homem. Então, já começa por aí que nós, mulheres, já estamos para trás. Principalmente se a gente for falar a questão de raça. Então, já estamos ali para trás, mais ainda. Então, já é um dos pontos. Saiu uma lei recentemente de igualdade na questão salarial nas empresas e foi aprovado pelo presidente Lula. Então, já é, sim, um grande avanço. Ter uma lei é porque realmente existe essa diferença salarial, que afeta diretamente a nossa vida. Então, eu, Natália, hoje, dizer, como já acontecem, né? Já aconteceu. Natália, vamos fazer uma entrevista sobre um assunto e vamos falar que a favela venceu, que você venceu. Opa, gente, não é bem assim. A favela não venceu, a favela continua lá, com várias pessoas, trabalhadores, trabalhando muito para conseguir ter as coisas deles. E mesmo assim, às vezes não consegue. Não venceu. Eu consegui crescer e ascender financeiramente, mas eu dizer por todos, eu não posso dizer. A partir do momento, se cada pessoa que está ali na favela, que está ali trabalhando e mesmo assim não consegue oportunidade por acesso e violência policial e tudo isso, a favela não venceu em nenhum momento. E quando eu falo de educação financeira, você falou isso, né, de culpar o pobre pelo que ele tem ali. Então, o pobre tá pobre porque ele compra iPhone, porque ele vai lá e ele tem isso é muito cruel. Eu acho entre chapiscar ali a parede, ele vai comprar um iPhone. Eu fiz uma pesquisa, isso é um dado. Fiz uma pesquisa com a Opinion Box, a gente entrevistou mais de 2.500 pessoas na classe C, D e E, que é a classe onde todo mundo fala que compra iPhone. E aí, teve um dado triste e, ao mesmo tempo, importante da gente falar. Dessas 2.500 pessoas, 69% delas não conseguem viver sem o cartão de crédito. E aí a pessoa fala, tá comprando no cartão de crédito, então, por capricho. Não. 69% dessas pessoas não conseguem viver sem o cartão de crédito porque fazem compra no mês com esse cartão. Porque então, precisam gastar além do que ganham. Exatamente. Então, o que ela faz? A compra dela deu R$500. Ela vai lá e parcela em 5 vezes essa compra. Porque ela não tem dinheiro para pagar nos R$500 de cara. Tá, mas no mês seguinte vai ter que fazer a mesma coisa. E aí ela vai juntar nos 5 meses e já vai dar aquele valor, correto? Então, simplesmente essa pessoa fica endividada, vira um ciclo vicioso e acaba ficando endividada. Então, ela não se endividou para comprar um iPhone. Ela se endividou porque ela precisou fazer compras básicas. Comprar, às vezes, um sapato para o filho porque ele precisa ir para a escola. Então, assim, são coisas que são essenciais para aquela pessoa. Além disso, 7 em cada 10 dessas pessoas, elas veem e acabam vendo que a educação financeira é importante. Elas reconhecem que a educação financeira é importante. Então, dizer, não tem acesso. Sim, elas sabem que é importante, só que como vamos falar de educação financeira, de verdade, se essa pessoa ganha menos do que para ela sobreviver? Ela ganha um salário mínimo e ela não consegue nem se sustentar com esse salário junto com a família. E eu vou falar para ela cortar o café? Corta o café, corta isso aqui. Não! Essa pessoa precisa de política pública e por isso que é importante o papel do Estado em ajudar ela em ter um salário de fato digno, que acompanhe a inflação, que seja educação financeira implementada nas escolas, mas de uma forma transversal e não tirar a disciplina como sociologia e filosofia, como estão fazendo, e história. Então, assim, tem muitas outras questões, não adianta só colocar a educação financeira nas escolas e, vamos botar a educação financeira na escola, aí tira filosofia, história, sociologia e coloca a educação financeira como obrigatória. E, para piorar a situação, não treina o professor, que às vezes nem tem educação financeira, coloca como uma disciplina para ele mais uma, que ele não vai receber por isso, e ainda o aluno às vezes não tem água na escola e muito menos a comida que ela vai 100% para comer dentro da escola. Nossa, você descreveu a reforma do ensino médio aqui, né? Que é o que a gente viu acontecendo de monte. Exatamente. Então é algo muito grave. Tem muitos problemas que a gente precisa resolver. E a meritocracia, a pessoa cria como se fosse assim, é fácil. A Natália, aqui nós, conseguimos crescer de uma forma muito rápida. Não, cada um aqui teve seu ponto de partida. Eu não vou dizer assim, gente, você seguiu o mesmo passo do que eu aqui, você vai ser bem sucedido. Eu não posso falar uma coisa dessas. Porque depende do momento que a gente tá, as pessoas, a situação que a gente vive, que fez o diferencial, a linguagem. Tem várias outras variáveis e públicos. E a internet
internet democratiza muita coisa, ajudou. Se não fosse a internet, eu não estaria aqui hoje. Então, sim, me ajudou. A tecnologia me ajudou a ter o que eu tenho hoje, o que eu sou hoje. Então, no meu trabalho, eu tenho mais de 15 pessoas que trabalham comigo na minha empresa. Então, me ajudou, sim, a ter essa ascensão financeira. Só que não é todo mundo. Então, não vou dizer aqui que, gente, você fazendo a mesma coisa, você vai conseguir. Tem muitas outras variáveis que a gente precisa entender. Então, por isso que eu não acredito nesse discurso. Gente, vamos ficar rico assim, rápido. Se a pessoa está te oferecendo enriquecimento rápido, ou falando como ficar rica rápido, essa pessoa, de fato, nunca viveu a realidade de um brasileiro, uma pessoa de baixa renda, uma pessoa que, mesmo que seja de classe média, tem uma realidade. Mas ela não vai ficar falando como ficar rico rápido, sabe? Porque chega a ser desonesto, e você forçar esse tipo de discurso, você acaba prejudicando a sociedade em si, porque eu percebi, depois do pós-pandemia, as pessoas elas estão muito sensíveis e estão precisando de dinheiro agora. Então, surgiu aí sites para você apostar, jogo de azar, tudo ao mesmo tempo, porque tá sem dinheiro. Então, ela precisa para comer agora. Então, ela vai dar um jeito para conseguir ter aquele dinheiro. E não tô culpando o indivíduo aqui, não. É porque essas pessoas que são golpistas se aproveitam da vulnerabilidade no momento que estamos vivendo, como foi o pós-pandemia, para usufruir e dar golpe nessas pessoas. Doloroso, mas é real. É doloroso.